Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen ID4 na versão Pro. Esse é o único carro 100% elétrico da Volkswagen que você pode comprar aqui no mercado brasileiro. Você tem também a nova Kombi, que é a ID Buzz, porém disponível somente por aluguel, assim como era esse carro anteriormente. Agora ele passou a ter opção de compra e a gente vai detalhar também na avaliação completa, mas hoje a gente fala brevemente sobre os preços também para vocês nesse nosso teste de consumo / autonomia urbana. Para seguir aquele padrão de sempre aqui no canal GT Autos, nós vamos percorrer um trecho 100% de cidade. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. O carro tem o modo Eco, então a gente vai ativá-lo, porém não vamos usar o modo B do câmbio, que seria o modo de regeneração mais intensificada. Ele fica praticamente como o One Pedal, apesar de ser um pouco mais suave, e eu particularmente não gosto desse recurso. Acredito que muitos também não, então por isso a gente vai deixar no modo D, que é o convencional de drive, Lógico, vamos sempre dirigindo de forma bem tranquila para tentar economizar bateria, e lá no final do percurso a gente calcula então a autonomia de acordo com o consumo do painel, e a gente vai fazer também umas contas manuais para saber como seria o consumo com base no percentual da bateria. E aí a gente pega todos esses números e compara com a autonomia informada pelo Inmetro. Vamos começar nosso teste de consumo, vamos resetar o nosso trip desde a partida. Já liguei o ar-condicionado e também já coloquei o carro em modo Eco. Ressalto para vocês que estamos saindo aqui do início com 89% de bateria. Isso é fundamental para a gente fazer aquela nossa conta manual assim que a gente chegar lá no final do trajeto. Tudo pronto, vamos lá então começar o nosso teste. Eu vou deixar aqui no trip longo prazo somente para a gente ir conferindo o consumo instantâneo, tá? Mas desconsiderem esses números aqui porque eles envolvem situação de estrada, de cidade, de bairro, acelerando um pouco mais, acelerando menos, então não é um parâmetro ali muito correto, tá? A gente faz esse teste aqui seguindo o nosso padrão de sempre. Acontece, pessoal, que eu preciso ressaltar para vocês, assim como eu sempre digo, que esses testes que nós fazemos aqui no canal são para a gente ter uma noção de quanto um carro gasta mais ou gasta menos em relação ao outro. No caso dos elétricos, por exemplo, a gente tem uma variação bem grande de consumo em relação, por exemplo, à temperatura externa. Hoje o carro aqui está marcando 18 graus, mas às vezes a gente pega um clima bem mais frio ou bem mais quente, e isso interfere no desempenho das baterias. A gente tem também variação, por exemplo, no trânsito, embora a gente repita o teste quando pegamos trânsito muito pesado, até para ser mais justo, E a gente já testou mais de 60 carros aqui no canal, então de fato não tem como você excluir 100% essa variação. Até mesmo se a gente testasse esses 60 modelos no mesmo dia, andando um atrás do outro, ainda teria aquela pequena variação do condutor, já que você não consegue dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. Então, só para a gente ter uma noção, fazendo esse padrão, a gente consegue reduzir bastante dessa variação e então ter uma comparação mais justa a cada teste de consumo que a gente faz aqui no canal. Como padrão em praticamente todos os vídeos aqui do nosso canal, eu gosto de começar falando sobre o conjunto mecânico. Nesse caso, não é assim tão mecânico, porque a gente tem um modelo 100% elétrico. De motorização, a gente tem aqui um motor elétrico posicionado lá no eixo traseiro, dando tração somente para as rodas traseiras. Então, você tem versões com a tração 4Motion da Volkswagen, ou seja, 4x4, porém lá no exterior. Aqui no Brasil, infelizmente, essa é a configuração única vendida nesse nosso mercado. Você tem aqui uma potência máxima de 204 cavalos com 31,6 kg de torque. Inclusive, é exatamente os mesmos números do BYD Yuan Plus, ou por exemplo, até mesmo do BYD Dolphin Plus. Ambos já passaram por teste aqui no canal, inclusive nesse teste de consumo, nesse exato percurso, idêntico, tá, pessoal? Me levanta até uma possibilidade, tá? Não tô confirmando isso, mas que talvez tenha até uma questão de compartilhamento ali de motorização elétrica, Porque é estranho você ter exatamente os mesmos números em dois modelos assim
elétricos e apesar de marcas distintas, às vezes o fornecedor pode ser o mesmo. E é lógico que se o carro é 100% elétrico, a gente tem uma transmissão automática. Ela não é aquele câmbio convencional com engrenagens e tudo mais, mas é uma relação somente. Então você seleciona ou para frente ou para trás. Alguns elétricos, pouquíssimos, mas alguns eles têm duas marchas. Então em altas velocidades você seleciona uma segunda relação para conseguir chegar a uma velocidade final mais alta, como por exemplo lá no Porsche Taycan, que inclusive é do grupo Volkswagen, né? Para quem não sabe, a Porsche e a Volkswagen fazem parte do mesmo grupo. Agora, como a gente fala de um carro elétrico sem citar as baterias? Não tem como. E eu digo para vocês que a gente tem baterias com um tamanho bem considerável aqui no ID4. Elas são feitas de íons de lítio e possuem uma capacidade nominal de 82 kWh. Lembrando, os carros híbridos e elétricos, eles possuem uma capacidade total da bateria, mas o que você pode utilizar no dia a dia é o que a gente chama de capacidade utilizável, né? E nesse caso aqui, de 82, que é a capacidade máxima, cai para 77 kWh. E é uma bateria bem grande, inclusive, tá, pessoal? A maioria dos carros elétricos possuem ali na casa de 50, 60 kWh. Pelo menos nessa faixa de segmento. Vou pedir uma ajudinha bem rápida aqui para vocês. Hypa esse vídeo aqui embaixo, é uma função nova que fica ali perto dos comentários, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá? E é totalmente gratuito, você não gasta um centavo, a não ser que você queira hypar pagando. Aí dessa forma você consegue ajudar ainda mais, mas de qualquer jeito já agradeço por essa colaboração de vocês. E deixa também o seu like aqui embaixo, aquele joinha ali no vídeo, que também é gratuito e também ajuda demais o nosso trabalho. Agora, quem nos acompanha já sabe muito bem que eu nunca deixo de falar de dois itens muito importantes. Primeiro é o peso. Ele tem 2.142 quilos. É bastante coisa, né? Você tem um modelo elétrico, como eu disse, a bateria é grande e quanto maior a bateria, mais pesada ela se torna. Agora, o outro ponto muito importante que sempre que a gente fala de carro não dá para deixar de citar é o preço. E no caso aqui do Volkswagen ID4, ele é meio diferente, digamos assim. Porque você pode comprar esse carro no Brasil, mas não da forma convencional que a gente está acostumado. Você é obrigado, caso você queira comprar esse carro, a assinar o Sig Drive, que seria o plano de assinatura da Volkswagen. Então você tem que selecionar ali o plano de 24 meses, onde a assinatura mensal vai sair por R$ 4.990 e você querendo então ficar com o carro, no final desse plano de 24 meses, você paga ali R$ 190 mil. Se você fizer as contas, isso dá R$ 309.760. Só que tem algumas vantagens, tá? Não querendo defender esse carro, porque é caro sim. Na avaliação completa a gente vai falar se vale a pena ou não você pagar esse valor. Mas lembrem-se que durante esses 24 meses que você está com o carro alugado, ele fica em nome da Volkswagen, por exemplo, da locadora deles, né? Mas você recebe um carro 0 km, ainda 2023, tá? Você não tem unidades mais recentes, de acordo com o site da Volkswagen, mas 0 km. Então você usa um carro novo e nesse período eles vão bancar para você os custos de seguro, de licenciamento, de IPVA e também de manutenção. Só que fiquem atentos porque manutenção não inclui aqueles itens de desgaste natural. Então pode separar um valor aí para você gastar com pastilhas de freio, o que em carro elétrico dura bastante, então esse é capaz de você nem usar em 2 anos. Mas os pneus, por exemplo, você vai ter que bancar do seu bolso, porque a Volkswagen não paga durante esse plano de assinatura. Todos esses itens de desgaste normal, natural com o tempo, você tem que pagar do bolso. Só as revisões programadas, por exemplo, se tiver um eventual problema que esteja dentro da garantia, isso o Volkswagen vai cobrir. O que eu quero dizer é, desses 310 mil reais arredondando para vocês, você pode descontar, por exemplo, mais ou menos 13 mil reais de IPVA por ano. Lógico, o IPVA varia de acordo com o estado, tá? Mas considerando os 4% que são cobrados aqui em São Paulo, você vai gastar ali mais de 12 mil reais por ano só de IPVA, só para você ter o carro. E durante esses 24 meses, ou seja, 2 anos, esse custo será da Volkswagen. Então você já economizou ali praticamente 25 mil reais sobre esse valor de 310.
seguro nesse carro com certeza também não será barato. Então eu chuto ali também, claro, varia de acordo com o perfil do consumidor, de quem faz o seguro, mas eu chuto ali na casa também de 12 mil reais ou mais. Então são mais 25 mil que você economiza durante esse período de 2 anos. Ou seja, na prática esse carro sai mais barato do que esses 310 mil. O único problema é que esse plano ele prevê um uso de até 1.500 km por mês, se não me falha a memória. Então se você anda muito com o carro, que eu acho até difícil em um modelo 100% elétrico, mas se você roda bastante, aí você já vai ter que ter um ponto de atenção, porque até onde eu sei a Volkswagen não oferece outro plano de assinatura nessa opção de compra no final do período de aluguel, né? Você pode, por exemplo, alugar o carro sem a compra final, só que aí vai sair R$ 6.990 por mês, aumenta 2 mil na mensalidade. E aí você não terá o carro para você, não vai passar para o seu nome no final ali do seu aluguel. Agora eu quero falar de uma coisa muito legal que esse carro tem, que é o consumo aqui instantâneo na central multimídia, que ele mostra, por exemplo, o quanto você está gastando só com ar-condicionado. Já que estamos com o carro parado, então logicamente ele não está gastando nada, né, teoricamente, mas como o ar está ligado e no caso do carro elétrico ele é atrelado à bateria de alta tensão, a gente vê ali um consumo de 0,3 kWh a cada hora. Ou seja, consumo bem baixo, né? Hoje aqui está numa temperatura mais amena, então o ar-condicionado também não é um trabalho assim muito forte para deixar o ambiente mais refrescado. Agora um outro ponto é sobre recarga. A gente vai detalhar, claro, as potências de recarga e todos esses quesitos na avaliação completa, mas como que a gente faz a recarga de um carro elétrico? Além do método mais convencional e mais indicado, que é você colocar ali ele na tomada, você plugá-lo na tomada para recarregar a bateria, você tem também uma regeneração de energia através da própria motorização elétrica. Ou seja, meu Deus, hein? Olha, eita, que vontade que essa moça está. Jesus amado. Como eu estava dizendo, quando você alivia o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, ou seja, aquela energia de movimento, em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco daquela bateria que você gastou, então ser mais econômico. Se você pegar um trecho muito longo de serra, descendo no caso, né, você vai perceber que lá no final do trajeto você vai chegar com mais bateria do que lá no início. Porque você foi recarregando na descida. E é por isso que eu disse que você usa muito pouco as pastilhas de freio de carros elétricos, né? A maior parte da frenagem é através dessa questão regenerativa. Agora, se você pegar um trecho de subida, por exemplo, onde você está com o pé constante ali no acelerador, ou até mesmo um trecho de estrada em velocidades mais altas, você vai perceber que você não está recuperando energia nunca. Por quê? Você não tira o pé do acelerador em momento nenhum. Você só está gastando. E a autonomia reduz muito por causa disso. Estamos nos aproximando aqui do final do nosso percurso. Esse moço vai nos atrapalhar, hein, meu amigo? Poxa, está no meio da rua? Aí fica um pouco difícil. Ó, essa é uma desaceleração que eu não esperava fazer, e por isso é sempre variável o consumo e autonomia de carros elétricos e até mesmo de outras fontes de alimentação, né? Diesel, gasolina, etanol, seja lá o que for. Esse carro é bem largo, então vamos tentar aproximar. Ah, legal já mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, uma câmera lateral. Então a gente consegue chegar bem perto ali da guia, ó, sem ralar as rodas. Consegue ver inclusive a roda traseira. Aqui já está ótimo. Vou desligar o carro. Ele desliga sozinho quando você sai dele, mas eu posso desligar aqui manualmente também. Agora vamos lá conferir como que ficou o nosso resultado de consumo e autonomia. Vamos então ao nosso resultado. Lembrando que você pode ver as informações ali também pelo painel de instrumentos, mas aqui na central multimídia fica muito mais fácil. Lembrando, esse carro ele não desliga 100% até você sair dele. Então por isso que acabou mudando um pouco ali o tempo do trajeto e também a velocidade média. Eu tirei foto assim que a gente chegou. Posso até mostrar aqui para vocês que na verdade foram 25 minutos de trajeto e 24 km por hora de velocidade média. O restante não muda. Então foram ali 10 km de acordo ali com o carro, porém ele não mostra quilômetros cheios nos trips convencionais, desde a partida, longo prazo e desde o carregamento. Ou seja,
ele pode ter percorrido 10,9, o que é praticamente 11 km, mas continuar informando ali pra gente como 10. Agora, com base em outros carros que já passaram pelo canal, posso dizer que ficou ali entre 10,2 e 10,3 no máximo, muito provavelmente. Mas o que importa pra gente é que o consumo foi de 5,8 km a cada quilowatt-hora. Se você converter, por exemplo, em quilowatt-hora a cada 100 km, lembrando que você pode selecionar aqui no ID4 a unidade que você quer, tá? Você pode trocar ali o método de medição de consumo. Convertendo, a gente teria então, de acordo com o painel, 17,24 kWh a cada 100 km, o que daria, com base na bateria de 77 kWh utilizáveis, uma autonomia de ótimos 446,6 km. Isso com base nesse trecho urbano que a gente fez. Agora, lembra que eu disse para vocês que eu faria as contas manuais aqui com este carro? Pois é, vou até mostrar aqui para vocês as anotações no meu WhatsApp. A gente saiu de lá do início do percurso com 89% de bateria e chegamos aqui com 87%. Os nossos números não são exatos porque infelizmente ele não mostra o percentual exato se é 89,1, 89,6, 89,9% de bateria. Mas é só para a gente ter uma noção. A gente teria então um consumo de 15,4 kWh a cada 100 km, o que daria uma autonomia de exatos 500 km, considerando 77 kWh da bateria. Lembrando, pelo painel 446,6, o nosso 500 km. E o Inmetro ele informa 370 de autonomia com uma carga completa. Ou seja, os nossos dois números, tanto do painel quanto das contas manuais, foram bem melhores. E curioso, né? Geralmente na conta manual o nosso consumo fica mais alto. Aqui não, o nosso foi mais econômico. Então me parece bem preciso esse computador de bordo. E também vale frisar que o nosso teste foi feito em trecho 100% urbano com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Agora, eu preciso lembrar vocês que o Inmetro ele também divulga um outro método de consumo, que é o quilômetro por litro equivalente. Para facilitar a comparação com modelos a combustão, ele converte os números ali de consumo do carro elétrico como se fosse em quilômetro por litro. Então, na cidade, ele diz que o ID4 faz o equivalente a 34,5 km por litro e na estrada o equivalente a 29,8. Mas o que eu achei então desses 500 km de autonomia ou dos 466,6 de acordo com o consumo informado pelo painel? Sinceramente, achei uma autonomia excelente. Tudo bem que a bateria é grande, mas não é das maiores que a gente já viu. A gente já testou, por exemplo, aqui o BYD TAN 100% elétrico no canal, que ele tem, se eu não me engano, 109, 110 kWh na bateria, então é muita coisa. Aqui não, são 82, então é bastante, mas é menor. E mesmo assim ele conseguiu uma autonomia muito considerável. Mesmo considerando o número do painel, que como eu disse foi pior do que o número nas nossas contas manuais, que não tem dados exatos, né? Então dá para entender que exista uma divergência. E é justamente por isso que esse painel me parece muito confiável. Ele parece bem preciso nesse sentido de cálculo de autonomia e também de consumo de energia. Para vocês terem uma noção, esses 15 ou esses 17 kWh a cada 100 km que ele fez, considerando essa variação nos dois métodos de conta que a gente fez, é um consumo de carros bem mais leves, carros bem menores. Então aí de fora eu achei realmente muito econômico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desses números todos, né? São bastante números, os cálculos confundem um pouco, mas acho que vocês conseguiram entender, assim eu espero. Comenta então aqui a opinião de vocês e também, além do consumo, a sua opinião sobre o ID4 de modo geral. Você pagaria 310 mil reais nesse modelo 100% elétrico da Volkswagen? Quero saber, então conta aqui pra gente. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.